Olá, meu nome é Iago Paiva, sou estudante do 5º ano de Direito da Universidade Federal do Paraná e integrante do PET Direito UFPR. No PET Explica de hoje, irei trazer um tema diretamente ligado a uma notícia bastante recente relacionada ao atual governo brasileiro e às suas instituições. Na última terça-feira, dia 20, o presidente Jair Messias Bolsonaro anunciou em uma rede social que indicou o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para um novo mandato de 2 anos no cargo. O anúncio saiu em diversos meios de comunicação e foi acompanhado por diversas críticas, pois Bolsonaro, mais uma vez, não observou a lista tríplice da Associação Nacional da categoria. No decorrer deste vídeo, eu pretendo esclarecer para você alguns pontos relevantes no tocante a esta problemática. O primeiro deles é o que é a Procuradoria-Geral da República e quais são as funções essenciais do Procurador-Geral, chefe dessa instituição. Em segundo lugar, como se dá o processo de seleção e nomeação do Procurador-Geral da República no Brasil. Por conseguinte, eu pretendo trazer algumas considerações acerca dos parâmetros internacionais para a seleção e nomeação das chefias do Ministério Público em Estados democráticos de direito, como o Brasil. E, por fim, traçar algumas das controvérsias que envolvem a reindicação de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República e apontar algumas conclusões à luz dos parâmetros e diretrizes para a nomeação da chefia do Ministério Público Federal. Antes de adentrar em cada um desses pontos, é importante esclarecer para você quem é Augusto Aras, um nome que se tornou bastante familiar no cenário político brasileiro de 2019 para cá. Antônio Augusto Brandão de Aras é bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador, mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia e doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professor adjunto de Direito Comercial e de Direito Eleitoral da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e professor da Escola Superior do Ministério Público da União, desde 2002. Aras ingressou no Ministério Público Federal como Procurador da República em 1987 e foi promovido a Subprocurador-Geral da República em 2011. Em setembro de 2019, Augusto Aras foi indicado por Bolsonaro para assumir o comando do Ministério Público Federal. O nome do procurador não estava na lista tríplice elaborada pela Associação Nacional da categoria, rompendo uma tradição que se mantinha desde o primeiro governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar disso, a indicação foi aprovada pelo Senado em 2019 por 68 votos a 10. Mas, afinal de contas, o que é a Procuradoria-Geral da República? A PGR é a sede administrativa do Ministério Público Federal, o MPF, e está localizada na capital federal, Brasília. É na PGR onde estão lotados os 73 subprocuradores-gerais da República, que é o último grau da carreira de membro do MPF, incluindo o cargo de Procurador-Geral da República, que é o chefe da instituição. A Procuradoria-Geral da República atua perante o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral. Quanto ao Procurador-Geral da República, ele é o chefe do Ministério Público Federal e exerce as funções do Ministério Público junto ao Supremo e ao STJ, sendo também o Procurador-Geral Eleitoral. O PGR deve sempre ser ouvido em todos os processos perante essas instituições. No STF, o PGR é legitimado a propor ações diretas de inconstitucionalidade contra atos do Legislativo e Executivo, bem como tem legitimidade para representação para intervenção federal nos estados e no Distrito Federal, além de propor ações penais públicas e cíveis. No STJ, o PGR pode propor representação pela federalização de casos de crimes contra os direitos humanos e ação penal. O PGR é quem designa os subprocuradores-gerais da República para exercer, por delegação, funções junto aos diferentes órgãos jurisdicionais do STF e do STJ. Em suma, eu quero dizer que o Procurador-Geral da República assume funções extremamente importantes em um Estado democrático de direito. O cargo de Procurador-Geral está diretamente relacionado ao trabalho do Ministério Público, que é o órgão responsável, inclusive, por fiscalizar as ações dos 3 poderes, Executivo, Legislativo
e Judiciário. Além disso, o Procurador-Geral trabalha para representar e defender os interesses da sociedade, bem como os chamados direitos indisponíveis, como o direito à vida, à liberdade e à saúde. Também é o Procurador-Geral que investiga e propõe ações penais junto aos tribunais superiores contra autoridades com foro privilegiado, que só podem ser julgadas nesses tribunais, como deputados federais, senadores e ministros. E como se dá o processo de seleção e nomeação dessa autoridade no Brasil? Em primeiro lugar, é preciso mencionar que nos termos do artigo 84, inciso 14, da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República nomear, após aprovação pelo Senado Federal, o Procurador-Geral da República. Até 2011, o Presidente da República nomeava livremente o Procurador-Geral entre os membros de carreira do Ministério Público Federal com mais de 35 anos. Ou seja, o Presidente indicava livremente um nome, o indicado passava por uma sabatina do Senado e, se aprovado por maioria absoluta, era nomeado e tomava posse no cargo. A partir de 2001, tivemos uma mudança. Os Procuradores-Gerais da República passaram a eleger internamente 3 procuradores de carreira com mais de 35 anos. Os 3 nomes mais votados na eleição interna formavam a denominada lista tríplice, com a respectiva ordem de colocação. Segundo a tradição consolidada desde 2003, o nome mais votado da lista tríplice era indicado pelo presidente. Depois disso, o indicado ainda precisava passar pela sabatina em comissão do Senado e ser aprovado pela maioria absoluta dos senadores, como já acontecia anteriormente. O Procurador-Geral fica no cargo por 2 anos, mas pode concorrer novamente à posição. A lista tríplice é considerada um avanço pela Associação Nacional de Procuradores da República, que é a Associação Nacional da categoria, porque tornou mais democrática a decisão sobre o cargo de Procurador-Geral. Ainda assim, a lei e a Constituição não impedem que algum presidente quebre essa tradição. Mas foi o que aconteceu em 2019, em que pese o presidente Bolsonaro tenha recebido da Associação Nacional dos Procuradores da República a lista tríplice com os nomes dos procuradores mais votados, Jair Bolsonaro ignorou a tradição e decidiu nomear Augusto Aras. Ao propor a recondução de Aras na última terça-feira, Bolsonaro volta a ignorar a lista tríplice da associação. A relação de nomes, composta pelos membros do Ministério Público em votação em junho, novamente não incluiu Augusto Aras. Coincidentemente, Aras tem sido um dos principais críticos da lista tríplice nos últimos anos. Em nota, a Associação Nacional da categoria considerou a decisão do presidente de não utilizar a lista tríplice como, abro aspas, o maior retrocesso democrático e institucional do MPF em 20 anos, fecho aspas. Ou seja, em que pese não seja inconstitucional o ato de indicar um nome não constante da lista tríplice, a decisão de Jair Bolsonaro foi bastante repudiada, inclusive pela própria instituição, posto que põe em causa uma tradição de 20 anos, que garantia uma nomeação mais democrática e, sobretudo, idônea. Neste ponto, eu quero trazer para você algumas considerações no que diz respeito aos parâmetros internacionais para a seleção e nomeação das chefias do Ministério Público. Para tanto, eu irei me valer, em grande medida, das contribuições da Due Process of Law Foundation, a DPLF, uma organização regional formada por profissionais de várias nacionalidades diferentes que tem por missão o fortalecimento do Estado de Direito e promover o respeito pelos direitos humanos na América Latina. Na visão da DPLF, a nomeação do chefe do Ministério Público é um tema de interesse geral, pela importância que a prevenção e persecução penal possuem para o funcionamento adequado do Estado. Logo, o mecanismo utilizado no processo de seleção deve gerar confiança nos cidadãos, nas demais instituições que compõem o sistema de justiça e em seus operadores. À vista disso, os critérios e procedimentos para a nomeação devem ser razoáveis e objetivos, pautando-se sempre pela transparência e publicidade. As procuradorias, enquanto responsáveis pela condução da ação penal, elas cumprem um rol central na luta contra a corrupção. Segundo o Guia Técnico à Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, as procuradorias devem ser protegidas contra ações arbitrárias dos governos, com as devidas garantias de independência. O grau de autonomia das procuradorias, por sua vez, pode ser
medido através de uma série de procedimentos e aspectos relacionados à figura do Procurador-Geral, tal qual o seu procedimento de nomeação. Além disso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já manifestou o entendimento, como no caso Reverón Trujillo versus Venezuela, de que se os parâmetros básicos de objetividade e razoabilidade não forem respeitados, projeta-se um regime que permite um alto grau de discricionariedade na seleção de autoridades do sistema de justiça, em virtude do qual a pessoa escolhida não será a mais idônea. Além disso, a DPLF assevera que, independentemente do modelo de sistema de justiça que cada país adote, a elaboração do procedimento de seleção deve ser pautada em todas as suas etapas pela garantia de uma designação imparcial, o que exige um afastamento de qualquer interferência ilegítima, inclusive do executivo. Além do mais, a ausência de critérios objetivos e a modificação das regras e critérios pré-existentes não são bem recepcionados pela organização, que apresenta diretrizes para nomeação e aprovação das chefias do Ministério Público e procuradorias. O mecanismo da lista tríplice, embora sua observância não seja um dever legalmente ou constitucionalmente previsto, é capaz de garantir que a escolha da chefia do Ministério Público seja determinada pelo mérito e não por razões alheias ao interesse público. A propósito, a DPLF estabelece como princípios mínimos que devem nortear o processo de seleção a sua condução com base estritamente no mérito e a incorporação de garantias contra nomeações baseadas em predileções. Ademais, a Rule of Law Checklist da Comissão de Veneza propõe que a nomeação de procuradores seja baseada em fatores de capacidade, integridade e experiência, e não em considerações políticas. Dessa forma, o procedimento de indicação e nomeação do Procurador-Geral não deve ser uma mera formalidade, mas estar acompanhado de critérios e mecanismos que garantam a objetividade, a transparência e a imparcialidade a prestigiar a nomeação de um agente idôneo para tal função. Diante disso, quais são as conclusões a que podemos chegar acerca da provável recondução de Augusto Aras, em inobservância ao mecanismo da lista tríplice? Em que pese não seja um dever legal ou constitucionalmente previsto, o mecanismo da lista tríplice serve como uma importante garantia de uma designação imparcial e pautada no mérito, com vistas a favorecer o candidato mais idôneo ao cargo. Logo, o mecanismo da lista tríplice serve como um instrumento contra uma arbitrariedade exacerbada no ato de nomeação do chefe de uma instituição que, dentre as suas mais cruciais funções, está a de fiscalizar as ações dos três poderes da União, inclusive do Poder Executivo. Permitir que a própria instituição participe do procedimento de seleção e nomeação, sobretudo a partir de um processo estritamente democrático, que é a partir de uma votação interna entre os membros da instituição, está completamente condizente com as diretrizes e parâmetros internacionais, como explicitado anteriormente. Porém, a reindicação de Aras à Procuradoria-Geral da República se revela como mais uma das provas do enfraquecimento das instituições democráticas no Brasil. Bolsonaro já demonstrou diversas vezes o seu interesse ilegítimo de interferir nas instituições. Só para citar dois exemplos, temos a grande repercussão da tentativa de Bolsonaro de interferir na Polícia Federal e as nomeações feitas pelo presidente de reitores das universidades públicas que não ficaram na primeira colocação em consulta pública, diferente dos governos anteriores que sempre nomeavam os primeiros da lista. Em suma, a decisão de Jair Bolsonaro não é ilegal, tampouco inconstitucional, porém está em desarmonia com as diretrizes e parâmetros internacionais para a nomeação da chefia do Ministério Público e procuradorias, uma das mais salutares instituições em uma sociedade democrática de direito. Este é o PET Explica de hoje. Até a próxima.